Muito bem. Eu queria só dar uma palavra inicial aos irmãos antes da mensagem, porque nós temos tido ultimamente algumas atividades maravilhosas na igreja, né? Nós tivemos um trabalho que as senhoras fizeram aqui, que foi, desde que eu estou aqui, foi o melhor momento assim das mulheres da igreja, né? As mulheres cristãs, né? Com missão, não é isso? Pois bem, com a missão, né? E foi maravilhoso. Depois nós já tivemos a nossa feijoada missionária, que também foi uma bênção. Nós já tivemos o encerramento de missões com a presença do missionário Ítalo aqui, que foi realmente uma bênção. E algumas outras atividades que a gente foi tendo aos poucos. E ontem nós tivemos um encontro, não vamos passar agora, falar sobre isso agora não, só mencionar. E que nós tivemos um encontro com os casais da igreja, foi muito bom lá em Morro Branco. E assim nós temos tido algumas atividades que têm marcado a vida da igreja, mesmo com isso que a gente está atravessando, com certos temores que a gente ainda tem, mas muito especial, em comemoração ao Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia será o segundo domingo de dezembro. Mas já no próximo sábado, nós teremos uma inicial, uma prévia do Dia da Bíblia, que é uma exposição bíblica que nós vamos colocar aqui à nossa esquerda. Os irmãos que têm uma Bíblia que tem um significado especial, ou é uma Bíblia diferente, traga a sua. Eu já disse aos irmãos, vou trazer a Bíblia da minha mãe. Quando ela morreu, a única coisa que eu quis dela foi a Bíblia dela, porque todas as vezes que eu chegava lá, ela estava com aquela Bíblia aberta, fazendo anotações. Ali estão ajeitando ali, são 3 aí, daqui a pouco acertam. Pois bem, então, Dia da Bíblia, nós teremos essa exposição, mas teremos também uma programação aqui no santuário. Prestem bem atenção, irmãos. Nós vamos ter 4 personagens bíblicos aqui. Moisés, que vai ser o irmão Luiz. Cadê o irmão Luiz? Aqui, irmão Luiz. Irmão Luiz, fica aqui em pé para você ver como você parece com Moisés. Pronto, ele vai ser o Moisés. Ele vai estar lá naquele cantinho ali, que vai ter umas cadeiras assim, umas 5 ou 6 cadeiras, para as pessoas que vierem, vão ouvir um pouquinho dele, sobre Moisés, representando Moisés caracterizado, com roupa da época, com as tábuas da lei, tudo direitinho, lá naquele cantinho. E vamos ter mais 3 personagens bíblicos. Davi, que vai ser o Julinho. Fica em pé, Julinho. Aquele Davi ali que já está treinando com a funda, começou matando lagartixa, daqui a pouco vai derrubar um gigante, né? Pois bem, e o Julinho vai estar aí. E temos a Maria, que vai ser a Verônica. Cadê a Verônica? Fica em pé, Verônica. Maria. Pronto, está aí. A Verônica. E nós vamos ter o apóstolo Paulo, que está lá no comando lá do som. Paulo é aquele rapaz lá que está ali. Então eles vão estar caracterizados com roupas da época. Cada um vai cuidar da sua caracterização. O Luiz disse que já sabe como é que vai ter. Tem um monte de coisa lá na casa dele, que a mulher dele vai ajeitar ele todinho para ele se parecer com Moisés. Pois bem, então as pessoas vão vir e vão ouvir um pouquinho sobre Moisés, vão ouvir um pouquinho sobre Davi, um pouquinho sobre Maria e um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Com isso nós damos uma visãozinha rápida, panorâmica desses personagens bíblicos. Nos intervalos ou de um momento para outro, nós vamos ter músicas e alguns vídeos sobre a Bíblia. Então é muito bom que o irmão venha no próximo sábado, todos os irmãos venham, traga o seu vizinho, o seu amigo, para estar aqui assistindo essa exposição bíblica e esse momento de caracterização de personagens bíblicos. Vamos ter músicas, talvez algum testemunho intercalando uma apresentação e outra, enfim. Vai ser um dia para a gente ficar por aqui, né? Um sábado, começando às 7 da noite, portanto, às 19 horas, os irmãos vêm. Essa é a primeira parte da programação. No dia da Bíblia, nós teremos um culto em comemoração ao Dia da Bíblia e iremos
entregar um exemplar da Bíblia. Essa Bíblia é a versão atualizada de Almeida. E essa Bíblia, ela será entregue pelo próprio irmão ao seu convidado. Um convidado que você está evangelizando, você está falando de Jesus para essa pessoa, e você vai trazer essa pessoa no dia 13 de dezembro, né, que é o segundo domingo. Esse culto foi uma ideia do nosso saudoso irmão Assis, que foi ele quem doou 40 Bíblias. As Bíblias estão lá no meu gabinete para serem doadas. Então os irmãos tragam essas pessoas e venham também. Agora do sábado, não, sábado eu vou ficar porque eu vou não sei aonde. Prepare o seu coração para estar sábado aqui e domingo, dia da Bíblia, aqui trazendo o seu visitante. Eu não vou perguntar quem já tem um visitante certo, porque eu não quero desanimar alguns irmãos, né? Mas eu já disse aos irmãos, pelo menos um já está garantido. E a Bíblia dele será entregue. Se você não tem ainda o seu visitante, você está evangelizando, que você ama, que você quer que ele experimente a experiência, a salvação de Jesus, então você está na hora de pensar e convidar e procurar essa pessoa e trazer no dia. Tanto nesse dia não vai ter EBD, para que o irmão venha, tenha tempo de buscar a pessoa em casa e trazer para assistir o culto do dia da Bíblia, comemoração do dia da Bíblia, certo? Então, dito isso, essas primeiras palavras, só queria dizer aos irmãos que este ano foi um ano, como todo mundo sabe, todo mundo está repetindo isso, deixa eu dizer mais uma vez, um ano atípico, né? Que não tem, fizemos planejamentos aqui, e esses planejamentos estão engavetados para a gente repetir em 2021. Por quê? Porque a pandemia chegou e atrapalhou tudo, e isolou todo mundo, e a gente teve momentos difíceis que a gente tem que lutar para que não volte, porque há muita gente brincando com isso e tem gente morrendo. Essa semana faleceu o superintendente do instituto, lá onde a Rose trabalha, né, de previdência do município. Ele morreu. Exatamente isso. Teve uma reunião um dia, no outro dia amanheceu doentado e depois disso já veio a falecer. As pessoas estão achando que não? Estão achando que é brincadeira? E estão aí facilitando as coisas agora. Agora hoje mesmo com a eleição do novo prefeito da cidade, de repente vai ter um monte de aglomeração em algum lugar. Passe longe, passe longe. Se cuide porque a coisa não está para brincadeira. Então, para compensar isso, nós vamos ter um ano de movimentação. A gente tem que trabalhar mais, tem que ver alguma coisa para compensar esse ano meio perdido do ponto de vista de programação. E temos essa programação para terminar o ano. E temos uma cantata de Natal no dia 27, 27, que é o domingo. Não vamos ter culto no dia de Natal, nem culto no dia de ano. Vamos ter na passagem de ano. Vamos ter uma cantata que está sendo muito bem ensaiada. Vai ter como é que se chama aqui? Um painel aqui, uma ornamentação própria para o momento, muito bonita que eu vi, não é? E então eu gostaria de que os irmãos se lembrassem disso. No dia de Natal, você passa com a sua família, mas no dia 27, no domingo, venha para cá, porque vai ter uma cantata natalina. E traga os seus amigos para ver o verdadeiro sentido do Natal, que não é apenas compras e presentes e ceia e Papai Noel e não sei o que mais. Nada disso. É Jesus, acima de tudo, que é o pão da vida, certo? Muito bem. Eu falei isso e agora vou falar para os irmãos alguma coisa que realmente nós precisamos refletir sobre a questão da incessante luta pela felicidade, né? A gente fica tão pensativo quando a gente fala sobre felicidade, porque é um termo tão, às vezes, vulgarizado, né? Importante é ser feliz, faça o que você quiser, o que dá na cabeça. Felicidade é isso, é você fazer o que tem vontade de fazer. E não é bem assim. Não é bem assim. Nós precisamos ter consciência disso. Em Provérbios 3:13, nós lemos o seguinte: feliz, portanto, dotado de felicidade, é aquele que acha sabedoria, e o homem
que adquire conhecimento da vida. Mas nós temos ainda o nosso irmão Tiago, lá no capítulo 5, versículo 11, uma outra palavra onde Tiago diz assim: eis que temos por felizes os que perseveram firmes na fé. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Muito bem. Vamos pensar sobre esse assunto, porque, na verdade, é inerente ao ser humano a busca pela realização na vida, né? Plena na vida. Ou seja, pela felicidade. O que todo mundo gostaria era de ser feliz. Ser feliz. E essa é a luta, por isso a gente trabalha, por isso a gente se casa, por isso a gente... Enfim, a gente avança na vida sempre procurando o melhor para a nossa felicidade e realização. Mas o conceito de felicidade é meio filosófico, né? Porque quase sempre ele é equivocado e confundido com prazer imediato. Se eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu faço e eu sou feliz. Mas é um prazer imediato, que nem sempre vai lhe trazer felicidade. É um momento enganoso, que às vezes nos trai de forma cruel. No mundo imediatista, como nós vivemos, consumista e hedonista, busca do prazer, a felicidade torna-se como um produto, como que para ser comprado. É como se você... Ser feliz é algo que você pode produzir, que você pode permutar, você pode trocar, você pode comprar. Gisele Câmara diz que é engano buscar ser feliz em receitas prontas, abrindo mão da criatividade. Kierkegaard diz o seguinte: a maior felicidade, a maior realização do ser humano é deixar Deus lhe ajudar e conduzir a sua vida. Vamos, pois, conversar um pouco sobre esse importante e, por que não dizer, intrigante tema. Eu quero ser feliz. Estou buscando o bem-estar pleno. Estou buscando a felicidade. A primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é que buscar viver bem. Você tem que buscar. Você não pode se acomodar com a vidinha que tem, achando que está tudo bem. Você sabe que não está, você não está bem, você não está feliz, mas você bota na cabeça que está tudo bem. E vai driblando a vida. Você tem que aprender a aproveitar cada dia com inteligência, com capacidade de discernimento. E é uma coisa que a gente tem que levar em conta, que nós vivemos numa sociedade em que, por exemplo, do ponto de vista tecnológico e da comunicação, estamos vivendo uma época maravilhosa. Nós temos novidades todos os dias. Todos os dias. E nos assusta às vezes, porque quando tem um avanço que a gente pensa que vai parar ali, já tem outro, em outro lugar que está muito... Está falando em G5, já tem gente falando em G6, lá na China, em termos de comunicação. Então, as coisas andam muito rápido. Você compra um computador achando que ele é útil, é top de linha, que é moderno, com pouco tempo ele está obsoleto, ele está ultrapassado. As coisas deste mundo, elas são assim. Então, no mundo tecnológico, estamos vivendo essa época maravilhosa, cheia de novidade. Podemos acompanhar fatos, não importa onde eles estejam acontecendo, em tempo real. E isso era impensável em tempos passados. Do ponto de vista da saúde, somos beneficiados com exames e procedimentos nunca vistos ou pensados anteriormente. Eu me lembro de um rapaz lá em Maceió, que ele tinha um problema de pedra nos rins. Ele teve que fazer uma cirurgia
grande, terrível aquela cirurgia, para tirar umas pedras. Hoje você bombardeia as pedras, coloca lá alguma coisa para dentro, e ali dissolve e sai naturalmente. Antigamente tinha que abrir. Meu irmão colocou 2 stents no coração há poucos dias. Em tempos passados tinha que abrir o peito e fazer a chamada ponte de safena. Não é verdade? Não se fala mais nisso. Então, do ponto de vista desses aspectos, do ponto de vista de saúde, as coisas realmente já melhoraram. Hoje está com o negócio dessa pandemia aí, desse vírus, e a gente percebe a luta do mundo inteiro, dos cientistas, para descobrir rapidamente uma vacina. E aquilo que você pensava que só ia conseguir isso não sei quando, já estão aí falando já para esse final de ano, para o comecinho do ano, já a vacina no mundo inteiro, porque são muitos laboratórios científicos que estudam isso. Aí a gente fica, puxa vida, como nesse aspecto, né, o mundo está melhorando e se aperfeiçoando. Mas aí, já no campo pessoal, humano, os adultos de hoje talvez tenham uma saúde econômica e biológica superior à sua infância. É verdade. Superior à sua infância. Mas não temos nada de novo no campo das frustrações. Estão felizes com tudo isso que está a seu favor em termos de tecnologia. Então, o ser humano está mais feliz, ele está mais realizado, está mais contente. O ser humano alcançou um alto nível de felicidade. Nós estamos dominados pelo medo, provocado pela insegurança e falta de perspectiva no mundo. A percepção, por exemplo, da desigualdade e da ganância, como também a inexistência de oportunidades iguais, assustam e tiram das pessoas o sentido e o prazer de viver, o gosto pela vida que vale a pena ser vivida. Daí, cresce o consumo de drogas, a violência avança, as doenças mentais e psicológicas abarrotam os consultórios de psicólogos e psiquiatras de uma forma fantástica. Isso verdadeiramente está crescendo. A chamada depressão, meu irmão, quando eu era menino, ninguém falava em depressão, não. Tinha doenças que existiam quando eu era menino, não faz muito tempo, vocês sabem que não faz. Mas imagina o seguinte, que eu ia para o interior, passar férias e tal, lá em Iracema, né, Quixadá e tal. Pois bem, eu ia para esses lugares e às vezes quando eu via alguém morreu de quê? Nó na tripa. Nó na tripa, o que é isso? Então as pessoas morriam porque tomou leite com manga, outro chupou manga com febre, ou porque comeu e tomou banho no açude e morreu. Isso eram as coisas que hoje não faz sentido. Não faz sentido. Mas as pessoas estão morrendo de depressão. Não tem alegria, não quer nem tomar banho, não quer nem comer. Por quê? Uma decepção com a vida, uma tristeza que vai se aprofundando, uma ansiedade que cresce e chega à depressão, que é o último estágio para uma tentativa de suicídio. E o mundo está aí, meu irmão. Nos países mais evoluídos, o número maior ainda de suicídios. Como explicar essas coisas? Como explicar essas coisas? Há um consenso. Buscar ser feliz não é tudo. É preciso procurar corretamente, na hora certa e na pessoa de Cristo, aquele que estende os braços e diz: venham a mim todos os que estão cansados, deprimidos, oprimidos, sobrecarregados, porque
eu, o Filho de Deus, lhe aliviarei. Lhe darei descanso para a alma, repouso para o coração. Então esse é o sentido. Mas como é que você que buscou aprende a viver feliz? Encontrando a realização. Todos nós precisamos aprender a viver bem, sabendo que a vida aqui na terra é curta e limitada. Limitada. Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina que surge, mas logo se desvanece, desaparece. O Salmo 90 diz que a nossa vida é como uma hora que já passou, como um tempo que já findou. Cabendo a nós, sabendo disso, ter atitudes positivas para com a vida no seu dia a dia. Mas no Salmo 46, por exemplo, diz que nesse tempo nós podemos fazer a diferença e contar com Deus como seu refúgio e a sua fortaleza, ainda que aconteçam as piores coisas ao seu redor. Ainda que as decepções se multipliquem, ainda que as perspectivas sejam ruins, ainda que as enfermidades se multipliquem, você tem um Deus, um Senhor em quem se refugiar. É o Deus da glória, Criador dos céus e da terra. Temos uma missão a cumprir neste mundo, pois não estamos aqui por acaso. Temos uma missão. Se você não está aqui para ser mais um, você é um que haverá de estar em sintonia com o Deus que você um dia prestará conta do que fez da sua vida. Não é a coisa em massa, é a coisa da individualidade. E você pode muito bem cumprir a missão que você sabe que Deus deu para você, que você não teve coragem talvez de enfrentar. Deus deu uma missão para você. Não foi só amanhecer o dia, tomar café, almoçar, ir para a escola e voltar. Isso é a rotina da vida. Mas na sua vida você tem uma missão. O apóstolo Paulo tinha uma missão antes de se converter. A missão dele era barrar todo o crescimento e investidas do cristianismo da sua época. Ele tinha tanta raiva dos cristãos, queria nem ouvir falar de Jesus, porque ele sentia que era uma ameaça ao judaísmo e ele era muito legalista. Mas ele teve uma experiência com Jesus no caminho de Damasco e a partir dali ele recebeu uma missão: pregar o evangelho a todos, inclusive os não-judeus. Não-judeus. A todas as pessoas, indistintamente. E Paulo cumpriu esta missão de forma tão sincera e com tanto gosto, que ele dizia: ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Meu irmão, você já pensou nisso? Se você não pregar o evangelho, ai de você. Se as pessoas que convivem com você, elas morrerem sem Cristo, quando você teve a oportunidade de falar sobre futebol, sobre política, sobre moda, sobre a vida dos outros, você teve a oportunidade de falar muita coisa e não pregou o evangelho, não brinque com Deus não. Você vai prestar contas. Vai prestar contas. E aí, Paulo tinha essa consciência. Gente, eu consenti até na morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e agora Deus me chama, mas já que ele me chamou, eu vou cumprir a minha missão. E cumpriu até ser morto, decepado pelas lideranças do Império Romano. Aí a gente começa a entender que as aflições e as frustrações da vida não fazem parte de você uma pessoa superior ou inferior às outras. Apenas revela de forma contundente quem você é e a dimensão da sua fé na obra de Cristo Jesus. Isso é importante você pensar.
Porque eu sofri muito na vida e tal. Você sofreu. Eu vi alguém dizer assim, fulano casado com cicrano, com cicrana, esse vai para o céu de vez, porque a mulher é chata. A pessoa estava falando sobre isso, né? Eu digo, não tem nada a ver isso não, meu filho. Se você tem problema na sua vida pessoal, na sua vida coisa, você tem que administrar. Mas ninguém vai para o céu porque sofre. O pessoal gostava de dizer, quando eu era adolescente, também não faz muito tempo, que o torcedor de Ferroviário ia para o céu direto. Sofria demais, ia direto para o céu. Essas brincadeiras, às vezes, botam na cabeça de que fulano sofre, isso aí vai direto para o céu, está sofrendo. Porque o sofrimento, as aflições que nós passamos na vida, não nos dá o direito de pensarmos que somos superior nem inferior a ninguém. Revela o nosso caráter cristão, revela a nossa confiança. O problema não são as aflições, é como você as enfrenta, que faz a diferença entre você e o não cristão. Então isso é fundamental, fundamental. Sofrendo por Cristo, Paulo não conseguia ser feliz e grato a Deus por lhe salvar, e estava pronto para partir. Ele não ficava remungando e reclamando da vida, ele estava sempre dizendo que estava pronto para partir. Não era por causa do sofrimento dele, não era por isso que ele conseguia ser feliz e grato a Deus, era por causa do que Cristo tinha feito verdadeiramente na sua vida. Por isso Paulo era feliz e grato, recomendando aos cristãos a fazer o mesmo. Estejam sempre alegres, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E quando ele disse isso, ele estava preso, sofrendo muito numa prisão, mas estava feliz porque sabia que Jesus estava no comando da sua vida. Eliot diz que somos felizes não quando estamos quietos, mas quando caminhamos em direção a um alvo de sublimidade. Então isso é muito importante, você entender que você só é feliz se você entende que você tem uma missão na vida e que você está cumprindo. Você quer ver uma pessoa frustrada na vida? É aquela pessoa que podia ter sido muito mais do que o que está sendo, porque não teve coragem, não teve a sabedoria para avançar na vida. E a terceira coisa que eu quero chamar a atenção é aprender a ser feliz com sabedoria. Aprender a ser feliz com sabedoria. Isso é muito importante para a gente pensar hoje aqui. Sabedoria é algo que vem de Deus. Tiago diz, você quer sabedoria? Peça. A quem? A Deus. Que a todos dá liberalmente a sabedoria para viver. E nós começamos a pensar que a vida, a sabedoria para viver aqui, tem que se levar em conta que a vida ela é curta, passageira, transitória, mas é o que temos. E ela passa a ser algo definitivo para nós. Definitivo. A vida é transitória? Mas ela é definitiva para você. Você tem que ir até o fim com ela. Não tem como trocar, não tem como vender, não tem como transferir para ninguém. Ela é curta e real a todos nós, mas temos que ter a consciência de que esta vida é importante e temos que vivê-la de forma intensa. O fato de ser transitória nos estimula a humildade, deveria nos estimular a humildade. Porque tem pessoas que vivem com tanta vaidade que como se achassem que nunca vão morrer, que vão estar sempre por cima, vão estar sempre prontos para humilhar os mais humildes, para ser rebelde para com a sua convivência com as pessoas. Deve estimular a humildade. Assim como o fato de ser definitiva nos impõe um compromisso de ação. Eu tenho um compromisso.
nesta vida, e eu tenho que cumprir, porque essa vida, para mim, ela é definitiva. É o que eu tenho, e eu vou trabalhar isso com muita alegria. O Salmo 90, 10 diz assim: o presente passa rapidamente e nós voamos. Então isso é algo que a gente tem que trabalhar um pouquinho, porque o tempo vai passando. E o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? O que é que nós estamos fazendo de produtivo na nossa vida? O que é que você está acrescentando às pessoas ao seu redor? O que é que você está acrescentando aos seus filhos? O que é que você está acrescentando ao seu cônjuge? Como isso é importante na vida? O que é que você está acrescentando à sua igreja, à sua comunidade de fé? Há consequências. Deus permite que os nossos atos e escolhas tenham as suas consequências em nossa vida e na vida de outras pessoas. Isso aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque é algo que eu refleti muito quando eu estava preparando essa mensagem. Eu vou repetir. Deus permite que os nossos atos e as nossas escolhas tenham consequências em nossa vida e de outras pessoas. Isso pode ser bom e pode ser ruim, de acordo com as nossas escolhas. Não há liberdade de ação saudável sem responsabilidade consciente, administrada com sabedoria. Isto é, quando um jovem resolve enveredar pelo caminho das drogas, ele fez uma escolha. Mas aquela escolha não vai afetar apenas ele, não. As consequências não vão atingir somente a sua vida jovem. Os seus pais vão sofrer muito. Seus filhos vão sofrer muitas consequências. Quando o homem deixa largar a sua mulher, resolve escolher abandonar a sua mulher com filhos por causa de uma outra mulher mais jovem, tem que arcar com as consequências disso. Porque não vai atingir somente a ele e a mulher dele, vai atingir os filhos, os pais, a família inteira. Mexe com as pessoas. Então, meu irmão, quando você tomar uma decisão nesta vida, peça sabedoria a Deus. Sabe por quê? Porque a sua decisão pode afetar muito pessoas ao seu redor, para o mal e para o bem. Quando você faz a coisa certa, Deus abençoa e você faz com que a sua família se orgulhe, tenha alegria em você, tenha prazer em você. Então isso é fundamental, pedir sabedoria a Deus para viver o seu dia a dia. Só há liberdade de ação saudável onde há responsabilidade consciente. E isso requer sabedoria. E sabedoria Deus dá para quem pede. Assim sendo, muito cuidado com as nossas escolhas hoje, porque elas têm reflexos e são implacáveis no dia de amanhã. Quem precisa de sabedoria? Peça a Deus para viver melhor a sua vida em todas as áreas. Peça a Deus sabedoria e aí você será feliz. Será feliz. Eu concluo dizendo que, na verdade, não existe receita pronta para ser feliz. Fora daquele que transbordou aqui na vida, que foi Jesus, que deu exemplo. Jesus viveu plenamente. Sofreu muito, foi humilhado, foi expulso de cidade, foi rejeitado inclusive pelos seus familiares no início. Havia muita coisa contrária a Jesus, mas ele viveu plenamente, ele tinha consciência, ele falava em vida transbordante. Eu estou pronto a dar a vocês uma vida, mas não é uma vida qualquer, é uma vida transbordante, uma vida que seja maior do que o que você pode suportar. Vida transbordante. É esse Jesus quem pode oferecer. Felicidade não é algo que se possa comprar, vender ou trocar, ou uma entidade à parte, distante de nós. É, antes de tudo, um estado de espírito que encontramos
e recebemos do Senhor em comunhão com Ele mesmo. Você quer ter paz no seu coração, quer ser feliz? Você pode ser feliz com pouco, se você tiver Deus no seu coração. Você não vai reclamar, não vai se sentir a pessoa mais infeliz do mundo porque não pode trocar de carro. Que é isso, gente? Que é isso? Você pode ser feliz com o que você tem. Aí uma irmã da igreja, uma irmã de uma igreja que eu pastoreei, foi comprar um carro, e ela comprou o carro zero, um carro simplesinho, motor 1.0. Aí o vendedor, querendo elogiar a mulher, disse: minha senhora, a senhora comprou o carro do seu sonho. Ele disse: não, o carro do meu sonho era aquele outro lá, que custava 3 vezes o preço. Mas esse é o que eu posso comprar. E estou feliz, porque vou comprar esse carro. Então, não adianta você ambicionar coisas altas e dizer: eu sou infeliz porque eu não consigo, porque meu vizinho conseguiu, porque o meu amigo conseguiu. Gente, é a sua vida, você vai trabalhar com essa. Peça sabedoria a Deus, faça aquilo que lhe compete fazer. Busque Deus para comandar a sua vida e faça a sua parte. Não seja preguiçoso, não seja acomodado, não ache que as coisas vão acontecer de graça. Você tem responsabilidade em fazer a sua vida melhor do que o que ela tem sido até hoje. E para ter esta felicidade, o segredo está no relacionamento íntimo com Deus. Eu sei que isso pode se tornar... Não, pastor, esse negócio de crente dizer que... Não estou dando uma aqui de poderoso que pode dizer as coisas de altamente sábio, não. Estou só dizendo uma coisa por experiência. Se você tem uma intimidade com Deus, você pode ter pouco, mas você vai ser feliz. Se você não tiver, você pode acumular bens, você pode fazer o que você quiser e você não vai ser feliz. Quer ver uma coisa que é importante? Importa para Deus como você ganha e como você gasta seu dinheiro. E eu vou explicar. Como é que você ganha seu dinheiro? É do suor do seu rosto, é do seu trabalho diário, e você vai ser feliz se você agir assim. Agora, pessoas que de uma hora para outra estão esnobando de dinheiro, como é que você ganhou esse dinheiro? Aí eu me lembro de um rapaz, lá no Recife, quando eu era seminarista, que namorava uma seminarista que trabalhava com música, e era muito amiga da minha falecida esposa. E aí, esse rapaz era sempre muito educado e tal, e começou lá a namorar essa menina e acabou casando com ela. Mas era um rapaz simples, trabalhava na universidade, era um rapaz simples, que vivia uma vida simples, direitinha, mas simples. Aí de uma hora para outra, o que se tinha notícia é que ele estava milionário, estava rico. Rico? Como é que você ficou rico? Como é que fulano ficou rico? Aí ele convidou para o aniversário da filhinha pequena, um monte de amigos, eram muitas amigas. E sabe qual era a lembrancinha? Era uma boneca, mas essa boneca mais conhecida, hein? Barbie, né? Boneca da Barbie. Que naquele tempo só tinha quem era rico. Que hoje não, hoje você compra fácil. Mas naquele tempo, boneca da Barbie era presente e era lembrancinha, gente. Ficou todo mundo admirado. Como é que pode uma pessoa gastar tanto dinheiro com uma lembrancinha? E as interrogações vieram. Quando explodiu um problema com ele, de ordem financeira, que ele estava fazendo desvio de dinheiro da universidade, etc, lá em Pernambuco, e de repente o cara foi preso e ficou preso muitos anos. Como ele ganhou aquele dinheiro? Importa? Importa. Você ganhou desonestamente, você não vai ter paz enquanto você não se curvar diante de Deus e pedir perdão. Agora, se você trabalhou normalmente, ganhou com o suor do seu rosto, você está dentro dos padrões bíblicos. E isso é que é bom. Por isso que as pessoas que explodem aí na televisão toda hora aparece. O pessoal que
tinha casa não sei aonde, carros importados, 20 carros importados, não sei o que, tudo ganho com assaltos. As pessoas não têm paz, não pode ter paz. Tem dinheiro, tem coisa, mas não adianta, gente. Não adianta. Então importa como você ganha e importa como você gasta. Pessoas que gastam dinheiro, sabe, de qualquer jeito, de forma desordenada, depois não pode pagar o cartão de crédito, não pode cumprir as suas obrigações, porque não soube gastar. Tudo isso é importante. Sabedoria para viver dentro da sua realidade financeira, dentro da sua realidade de vida. E para ter isso, relacionamento íntimo com Deus é realmente o grande segredo. E para desenvolver, buscar e pedir sabedoria do alto, tendo como fonte o próprio exemplo de Jesus Cristo. E o apelo final é aquele de Jesus. Quer ser feliz? Diz Jesus: venha a mim. Cansado, oprimido, decepcionado, frustrado, venha a mim. E eu lhe darei o alívio. E lhe mostrarei o que é vida. E a vida que eu dou não é uma vida simples. É uma vida transbordante. Uma vida feliz. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Muito bem, queridos irmãos. Nós vamos concluir este culto. Para daqui a pouco a gente faz algumas comunicações. Mas eu convido os irmãos a se colocarem em pé para a bênção apostólica. Os irmãos da música vão se chegar aqui, e se houver alguém que tenha alguma comunicação a fazer, de algum evento que a igreja tenha, fora de sábado estejam aqui, por favor. Não deixar olha, não brinque não, com Moisés, Paulo, Maria e Davi, não brinque não. Eles vão estar aqui, bem arrumadinhos, bonitinhos, esperando sua visita. Então vai ter 4 ambientes com cadeiras colocadas, as pessoas vão entrar, vão assistir. O pessoal da recepção, eu quero que esteja aqui. Cadê o modelo da camisa? Tem vídeo dele? Tem não, né? Nós temos uma camisa para a gente usar no dia da Bíblia, mas se puder ter nessa semana ainda, para a equipe, pelo menos que vai recepcionar aí, seria importante depois dizer o preço para cada um adquirir a sua camisa, quem desejar. Só sei que está muito bonita. Eu vi o modelo e está muito bonita, tá bom? Eu desejo a todos que estão conosco hoje uma semana de muitas bênçãos na sua vida. Você tem coisa a resolver, tem decisões a tomar, peça sabedoria a Deus, porque a verdadeira felicidade está na fonte divina que vem para nós. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém. Tem alguma comunicação rápida aqui para fazer, fora essas que eu já fiz? Pessoal do coral. Vendi o peixe. Quarta-feiras, 8 horas. Lembrando aí o pessoal que a gente está na reta final, né? Já estamos entrando aí no mês de dezembro. E a apresentação é dia 27. Então que vocês possam vir, não faltem, é importante, né? Nesse momento aí, nessa reta final, a gente está se dedicando cada vez mais para a gente fazer uma apresentação aí para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu queria ter uma reuniãozinha rápida com os personagens bíblicos que vão estar aqui no sábado e a representante do Ministério de Recepção, tá certo? Após o culto no meu gabinete.